E aí galera, beleza? Aqui fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é com resolução de exercícios de termodinâmica. Exercícios que englobam tanto a primeira lei quanto a segunda lei da termodinâmica. Então, espero que gostem dessa aula. Antes de começarmos a aula, inscrevam-se lá no canal Paradoxos da Física e deem um like lá nesse vídeo. Então vamos à aula, vamos aos exercícios. Então, primeiro exercício. Um gás é submetido a um processo sob pressão constante de 400 newtons por metro quadrado e sofre uma redução de seu volume em 0,25 metros cúbicos. Assinale aquilo que for falso. Então, primeira alternativa, vamos analisar todas, né? A quantidade de trabalho realizada sobre o gás foi de menos 100 joules. Então, ele está falando que o trabalho vale menos 100 joules. Então, vamos verificar isso. Então, o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. O trabalho é a pressão vezes a variação do volume. A pressão ela é constante, ela vale 400 newtons por metro quadrado. E ele falou que o volume, né, teve uma redução de 0,25. Então, menos 0,25 metros cúbicos. Então, 400 vezes 0,25 menos 100 joules. Então, a primeira alternativa é verdadeira. Lembrando que ele quer a falsa. Então, vamos voltar agora lá na letra B. Ele fala na letra B que a variação da energia interna é de menos 150 joules. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, verdadeiro. A letra A, né, comprovou isso. Na letra B, a variação da energia interna é de menos 150 joules. Então, vamos voltar lá. Energia interna é 3 meios de P vezes V. É 3 meios da pressão vezes o volume. Logo, a variação da energia interna é 3 meios de P vezes a variação do volume, porque a pressão se mantém constante. Ele fala que a pressão se mantém constante. Então, é 3 meios de 400 vezes a variação do volume, que foi uma redução de 0,25 metros cúbicos. Então, 400 vezes 0,25 dá 100. Vezes 3, 300. 300 dividido por 2, 150. Logo, a variação da energia interna é de menos 150 joules. Então, verdadeiro. Então, vamos voltar lá. Verdadeiro. Vamos na letra C agora. Na letra C, ele fala que o gás recebe 250 joules de calor. E na letra D ele fala que o gás cede 250 joules de calor. Então, olha, ou é a letra C ou é a letra D, né? Então vamos lá. Se for o gás recebe 250 joules de calor, o calor aqui vai ser positivo. Se ele ceder 250 joules de calor, o calor aqui vai ser negativo. Então vamos calcular esse valor agora. Então, primeira lei da termodinâmica. Calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. O trabalho, a gente viu na letra A, que é menos 100. E a variação da energia interna, a gente viu na letra B, que é menos 150. Menos 100 menos 150, menos 250 joules. Então, o gás ele não recebe, ele cede. Então, letra C é a falsa, letra D é verdadeira. Então, deu menos 250. Eu fui para frente, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar mais uma. Então, aqui, ó, deu menos 250. Então, ele não recebe, ele cede, né? Então, aqui é falso e aqui é verdadeiro. Na letra E, embora já sabe o resultado da letra C, né? Vamos analisar a letra E. A variação de temperatura desse gás é negativa. Pessoal, como a variação da energia interna é negativa, significa que a temperatura está diminuindo. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, a variação da temperatura do gás é negativa, porque a variação da energia interna também é negativa. E é isso que é tratado aqui. A quantidade de calor e a variação de temperatura são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, uma quantidade de calor positiva causa uma variação de temperatura positiva. Uma quantidade de calor negativa, né, provoca uma variação de temperatura
negativo. Próximo exercício. Certo gás monoatômico e ideal sofre uma transformação termodinâmica na qual seu volume permanece constante. Durante o processo, o gás cede 4 calorias para o meio externo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a variação da energia interna, a quantidade de calor envolvido no processo e o trabalho realizado sobre ou pelo gás, respectivamente. Então eu quero a variação da energia interna, o calor e o trabalho. Primeira coisa que ele fala, o volume, seu volume permanece constante. Então eu tenho uma transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica, ou seja, uma transformação cujo volume é constante. Sempre que o volume for constante, o trabalho é zero, o trabalho é nulo. Então é isso que eu coloquei aqui. Volume constante, trabalho igual a zero. Como é a última pergunta aqui do trabalho, ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra C, né? Então o trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, a gente vai lá na primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a trabalho mais a variação da energia interna. Se o trabalho é zero, todo calor é a variação da energia interna. Então o calor que eu tenho é a variação da energia interna. Ele fala que o gás cede 4 calorias para o meio externo. Se ele cede, é negativo. Então o calor é menos 4. A quantidade de calor é menos 4. É menos porque ele cede calor. Então menos 4 é igual a 0 mais ΔU. ΔU também vale menos 4. Então alternativa A. Menos 4 e 0. 0 porque o volume é constante, então não existe trabalho. Se não existe trabalho, todo o calor é a variação da energia interna. O calor é menos 4, a variação da energia interna também é menos 4. Próximo exercício. Durante o processo isovolumétrico, um gás recebe do meio externo uma quantidade de calor que podemos afirmar que a variação de sua energia interna e sua pressão terão seus módulos respectivamente. Então, eu quero fazer uma análise da variação da energia interna e da pressão. Se os valores vão aumentar, diminuir, se um aumenta, o outro diminui, eu quero fazer essa associação. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Eu tenho um processo isovolumétrico. Isovolumétrico, isométrico ou isocórico. Significa volume constante. Se o volume é constante, o trabalho é zero. Então, o calor é trabalho mais a variação da energia interna, o trabalho é zero. Então, o calor é igual à variação da energia interna. Tá? Ele fala que o gás recebe uma quantidade de calor. Se o gás recebe calor, o calor é positivo. Se o calor é positivo, a variação da energia interna também será. São grandezas diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta, porque o trabalho é nulo. Então a energia interna também vai aumentar. Para a energia interna aumentar, se o volume é constante, tem que aumentar a pressão. Então, como a energia interna aumentou e o volume é constante, a pressão vai ter que aumentar para manter essa igualdade. Então, com o aumento da energia interna, aumenta a pressão. Então, pressão aumenta e a energia interna, a variação da energia interna aumenta. Então, alternativa C. Os dois aumentam. Próximo agora. A figura mostra dois processos, 1 e 2, em um diagrama de pressão e volume ao longo dos quais um gás ideal pode ser levado do seu estado inicial para o estado final. Então, tem o processo 2 aqui, o processo 1 aqui, estado inicial e estado final. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. Então vamos lá. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é nos dois processos. O trabalho 1, realizado no processo 1, é
que o trabalho 2 realizado no processo 2. Então vamos lá. Aqui está o gráfico, né? Eu coloquei ele aqui para facilitar. Processo 2, processo 1, início e fim. Então vamos analisar primeiro a variação da energia interna. Pessoal, os dois processos, tanto um quanto dois, eles começam do mesmo estado inicial, chegando nesse estado final. Eles começam do mesmo ponto e chegam no mesmo ponto. Então eles vão ter a mesma temperatura inicial, tanto o processo 1 quanto o processo 2, e eles vão ter a mesma temperatura final, tanto o processo 1 quanto o processo 2. Então, se eles têm a mesma temperatura inicial e se eles têm a mesma temperatura final, eles vão ter a mesma variação de temperatura. Logo, eles vão ter a mesma variação de energia interna. Então, a variação da energia interna no processo 1 ele é igual à variação da energia interna no processo 2. Porque ambos têm a mesma temperatura inicial e ambos têm a mesma temperatura final. Eles partem do mesmo ponto e chegam ao mesmo ponto. E agora vamos associar com os trabalhos. O trabalho no gráfico de pressão-volume ele pode ser determinado através da área da figura. Então, logo o que tiver maior área tem maior trabalho. Então essa aqui, ó, que eu estou colorindo agora, é a área do trabalho 1, da figura 1, é o trabalho 1. Aqui a área da figura 2, que seria o trabalho 2. Visivelmente, né, a área 2 é maior do que a área 1. Se a área 2 é maior do que a área 1, o trabalho 2 é maior do que o trabalho 1. Então, alternativa B. O trabalho 1 ele é menor que o trabalho 2 e a variação da energia interna nos dois processos é igual. Próximo exercício. Considere o texto. Um conceito amplo de calor se refere à forma de transferência de energia não mecânica entre sistema e vizinhança, ou seja, uma forma de transferência de energia entre sistema e vizinhança não relacionada a trabalho mecânico, podendo ser decorrente de diferença de temperatura entre sistema e vizinhança ou mesmo advinda de radiação solar. Podemos dizer que se um sistema termodinâmico libera para a vizinhança, num certo processo, uma quantidade de calor cujo valor absoluto é de 7 joules e realiza um trabalho de 3 joules, então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna do sistema é... Então, olha, vamos aos detalhes. Quantidade de calor, valor absoluto de 7 joules, libera. Se libera porque está perdendo esse calor. Então, o calor é negativo, então é menos 7. E o sistema realiza um trabalho de 3 joules, trabalho positivo. Se o sistema realiza trabalho, o trabalho é positivo. Se o trabalho é realizado sobre o sistema, o trabalho seria negativo. Então, olha, menos 7 é igual a 3 mais ΔU. Passo 3 para o primeiro membro, fica menos 7 menos 3, que dá menos 10. Logo, a variação da energia interna vale menos 10 joules. Alternativa B. Isso utilizando a primeira lei da termodinâmica, que diz que o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Próximo exercício. As máquinas térmicas são dispositivos que operam sempre em ciclos, isto é, retornam periodicamente às condições iniciais. Uma maneira de estudá-las é por meio de transformações que ocorrem dentro destes ciclos, representados por um gráfico do comportamento da pressão de um gás de trabalho em função do volume por ele ocupado. O gráfico a seguir representa um ciclo de uma máquina térmica realizado por um sistema gasoso. Então é um ciclo ABCDA. Começa nesse ponto, vai girando nesse sentido horário, até chegar ao mesmo ponto. Analise as afirmativas. De A para B ocorre uma expansão isobárica. Então, olha, o gráfico está aqui para facilitar a visualização. De A para B, eu tenho uma expansão? Tenho, porque o volume aumenta. Ele vai do A para o B, o volume está aumentando. E é isobárica? Sim, porque a pressão em A e em B é igual. É a pressão desse ponto aqui.
Então eu tenho uma expansão isobárica, que é o aumento de volume com pressão constante. Então a primeira é uma relativa verdadeira. No segundo, de B para C, o trabalho é motor, ou seja, é realizado pelo sistema. Pessoal, de B para C, ó, o volume não varia. Então o volume aqui não varia. Então tem uma transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Se eu tenho uma transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, significa volume constante. Logo, o trabalho é nulo. Então é falso. No terceiro, a variação de energia interna no ciclo ABCDA é positiva. Então, olha, é um ciclo termodinâmico. Ele começa do A e chega até o A. Então a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então, se eu tenho a mesma temperatura inicial e final, eu não tenho variação de temperatura. Então, a temperatura permanece constante. Se a temperatura permanece constante, eu tenho uma transformação isotérmica. Toda transformação isotérmica, a variação de energia interna é igual a zero. Então, a variação da energia interna é nula. Então, é falso. E no quarto, no ciclo fechado ABCDA, não há variação de energia interna, isso aqui está verdadeiro, né? E o trabalho total é nulo. Não, o trabalho eu posso encontrar na área dessa figura. Como ele gira no sentido horário, eu vou ter um trabalho positivo, um trabalho motor. Então a única alternativa que está correta é a alternativa 1. Então, letra A. Vamos ao próximo exercício agora. Qual é a variação da energia interna de um gás ideal sobre a qual é realizado um trabalho de 80 joules durante uma compressão adiabática? Adiabática significa troca de calor igual a zero. E compressão significa diminuição no volume. Se tem uma diminuição no volume, o trabalho é negativo. Então, olha, Q igual ao trabalho mais a variação da energia interna, primeira lei termodinâmica. O Q é igual a zero e o trabalho é menos 80. Passo para o primeiro membro, variação da energia interna igual a 80 joules. Alternativa A. Então, esse exercício é tranquilo, só que tem algumas pegadinhas, né? Primeira pegadinha é a compressão. Se eu tenho uma compressão, o volume diminui, o trabalho é negativo. E ele fala também processo adiabático. Adiabático, o calor, troca de calor é igual a zero. Então o Q vale zero. Próximo exercício, agora um sobre segunda lei da termodinâmica, sobre rendimento de máquina térmica. Um motor de Carnot, cujo reservatório a baixa temperatura está a 7 graus Celsius, apresenta um rendimento de 30%. A variação de temperatura em Kelvin da fonte quente a fim de aumentarmos seu rendimento para 50% será de... Então, primeira coisa, transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Celsius é 7 mais 273, tem a temperatura de 280 Kelvin. Então a temperatura aqui, ó, é de 280 Kelvin. Essa é a temperatura da fonte fria. Então rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, sempre o menor valor em cima. Então o rendimento é de 30%, que é 0,30, né? Dividido por 100, 0,30, que é igual a 1 menos 280 sobre TA. Eu sempre divido aqui por 100, porque eu não posso colocar porcentagem na fórmula. Passo o 1 para o primeiro membro. Fica 0,30 menos 1, que é igual a menos 280 sobre TA. 0,30 menos 1, menos 0,70, que é igual a menos 280 sobre TA. Menos com menos, fica mais. Multiplicando cruzado, 0,70 TA igual a 280. Temperatura mais quente, né, fonte mais quente, é igual a 280 dividido por 0,70, que me dá 400 Kelvin. Então esta é a temperatura da fonte quente, isto para um rendimento de 30%. Agora eu vou encontrar essa temperatura
da fonte quente para um rendimento de 50%. Então, 0,50 igual a 1 menos 280 sobre TA. 280, esse valor que a gente achou antes, inicialmente, que é a temperatura da fonte fria. Então, passo 1 para o primeiro membro, fica 0,50 menos 1, que é igual a menos 280 sobre TA. Menos 0,50 é igual a menos 280 sobre TA. Menos com menos fica positivo. Multiplicando cruzado, 0,50 TA é igual a 280. Logo, a temperatura da fonte quente é igual a 280 dividido por 0,50, 560 Kelvin. Então, olha, a fonte quente para o rendimento de 30% era 400. Para o rendimento de 50%, 560. Qual que é essa variação? 560 menos 400, 160 Kelvin. Alternativa C. Mais um, a segunda lei. Um técnico de manutenção de máquinas pôs para funcionar um motor térmico que executa 20 ciclos por segundo. Considerando-se que em cada ciclo o motor retira uma quantidade de calor de 1.200 joules de uma fonte quente e cede 800 joules a uma fonte fria, é correto afirmar que o rendimento de cada ciclo é... Então, olha, segunda lei da termodinâmica, o calor que sai de uma fonte quente, que entra na máquina térmica, é igual ao calor que vai para a fonte fria, seriam as perdas, mais o trabalho. O calor da fonte quente é 1.200 e o da fonte fria, 800, mais o trabalho. Então, o trabalho é 1.200 menos 800, o trabalho vale 400 joules. E como que eu posso encontrar esse rendimento? Rendimento é o trabalho sobre o calor que sai da fonte quente. Ou seja, o rendimento é a razão do trabalho pela quantidade de calor da fonte quente. Então, é 400 dividido por 1.200, 0,3333 ou 33,3%. Alternativa C. Então, olha, espero que tenham entendido, né? Gostado dessa aula. Foi uma aula de resolução de exercícios, tanto da primeira lei quanto da segunda lei da termodinâmica. Qualquer dúvida, só colocar lá no YouTube, eu respondo para vocês. E também, tendo dúvida, acessem lá esses dois vídeos que estão aí embaixo, né? Tem dois vídeos aí embaixo, um da primeira lei e um da segunda lei da termodinâmica, que vai ajudá-los, né, a entender essa matéria, entender mais essa matéria. Então, até a nossa próxima aula. Aí não se esqueçam, inscrevam-se no canal Paradoxos da Física. Até mais.